as boas novas na vida emocional. A gente sabe que, em meio à pandemia, tantas coisas que aconteceram, as pessoas estão com o seu emocional muito abalado, muito abalado. Pessoas perderam entes queridos ou pessoas próximas. Ou a gente, às vezes, que não tenha perdido, mas a gente vê os noticiários na TV e a gente fica muito aflito diante disso, porque isso nos causa muitas emoções, nos causa pensar, imaginar se fosse com a gente, né? A gente tem um pouquinho de empatia, né? Mas a empatia com um pouco de medo também, de se acontecesse com a gente. Às vezes a gente, eu vou me cuidar mais, porque eu não quero pegar. Ou às vezes a gente está tão saco cheio da máscara, dessa pandemia que nunca acaba, e a gente acaba deixando de lado. Então, eu orei e eu pedi para que Deus me guiasse, para que o Espírito Santo ministrasse em meu coração e eu pudesse ministrar para vocês aquilo que vocês precisam ouvir hoje. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Filipenses 4. A gente vai ler do 10 ao 13. E antes da gente ler, quando eu vi o meu nome na escala e eu fiquei sabendo que eu pregaria sobre determinado tema, eu fiquei pensando, eu falei assim, será que é pior a gente ter um tema livre e orar, pedir discernimento para Deus, para que Ele nos conduza a achar um tema, achar um caminho para a pregação? Ou é pior você ter um tema e ter que buscar Deus em direção a este tema? E eu cheguei à conclusão que, na verdade, os dois são difíceis quando você não busca a Deus. Quando você não busca entender o que Deus quer que você passe para a igreja dele. Aí se torna difícil. Mas quando você busca a vontade de Deus sobre aquilo que você vai pregar, as coisas fluem de uma forma assim inexplicável. E estudando, pesquisando sobre vida emocional, sobre emoções, eu vi um estudo que existem 5 emoções que são consideradas universais. Dentre essas 5 emoções está alegria, medo, raiva, tristeza e nojo. Acho que vocês já devem ter assistido o filme Divertidamente. É um filme bem divertido, né? E que ele conta um pouquinho como que essas emoções funcionam na nossa mente, no nosso cérebro. Mas não é sobre ele que eu quero falar hoje. Quando a gente pensa assim, 5 emoções universais. E dessas que eu citei, se a gente for pensar entre alegria, raiva, tristeza, medo e nojo, a gente pode falar assim, dentre as 5 universais, uma emoção é boa, o restante é tudo ruim, né? Porque eu acredito que aqui ninguém gosta de ficar triste. Aqui ninguém gosta de sentir raiva. Aqui ninguém gosta de ficar com medo. Aqui ninguém gosta de sentir nojo, seja do que for. Ninguém gosta. A única coisa que a gente gosta, que está aqui nessas emoções, é de sentir alegria, é de viver alegre. Mas aí, pesquisando, eu entendi que, na verdade, essas emoções todas são boas, desde que a gente as use com equilíbrio. E aí você pode falar assim para mim, todas são boas? Como que você ficar triste pode ser algo bom? Como você sentir medo pode ser algo bom? E aí, é nisso que eu quero, é aí que eu quero chegar. É aí que eu quero ensinar para vocês hoje o que o Espírito Santo me ensinou com base na palavra dele. Em Filipenses 4, que foi onde eu pedi para vocês abrirem, do 10 ao 13, esse é um dos meus versículos assim, favoritos da Bíblia. Eu não leio sempre, mas todas as vezes que eu pego para ler, às vezes em algum devocional, ele está, ou às vezes eu vou ler a Bíblia, vou ler o livro mesmo de Filipenses, e eu me deparo com ele, eu lembro dele e eu falo assim, poxa, que
que bacana, que legal isso que o apóstolo Paulo viveu. Eu quero viver isso para a minha vida também. E aí no versículo vai falar assim, eu vou ler 4 versículos, né? Mas aí eu vou destacar o que eu quero que vocês entendam hoje. Na verdade, são 3. E aí o apóstolo Paulo fala assim, nessa carta. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, que vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, pois tudo posso naquele que me fortalece. Amém, né? São versículos bem bonitos e que, assim como todos os ensinamentos da Bíblia, a gente precisa aprender a colocar em prática. Eu creio que a frase que eu quero que vocês tomem atenção é o que a gente vai, assim, levar ao decorrer dessa ministração. É essa frase aqui que o apóstolo Paulo diz. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome. Na verdade, somente até aqui, toda e em qualquer situação. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, logo eu me lembrei de o que está escrito em Eclesiastes 3:1. Acredito que todo mundo conhece aqui, que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E para o apóstolo Paulo dizer que ele aprendeu a viver contente mesmo diante disso, mesmo diante de aqui ele já tinha se convertido, ele já estava vivendo uma nova vida com Cristo, né? Já tinha existido uma transformação na vida do apóstolo Paulo. E ainda assim, a gente pode até dizer que antes dessa nova vida com Cristo, o apóstolo Paulo, eu acredito que ele não tinha passado necessidade, né? Acredito que ele não passava fome. Isso é o que eu penso, tá, gente? Não está na Bíblia. Mas eu acredito que ele não tenha passado por isso. E que foi depois da transformação que ocorreu na vida dele que ele teve esse tipo de necessidade. Então, e aí em Eclesiastes vai falar que existe um tempo determinado para todas as coisas. Então a Bíblia é clara quando ela diz que tem tempo que você vai ficar alegre, tem tempo que você vai sentir tristeza, tem tempo que você vai ter medo, mas tem tempo que você vai sentir muita coragem diante de uma situação. Então a Bíblia é clara. Então diante disso a gente precisa entender que a gente vai passar por elas, mas que a gente precisa entender como passar por elas. E aí o Paulo, ele contou um segredo que deixou de ser segredo, né? Ele fala que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E aí no finalzinho, ele fala aquele versículo que todo mundo conhece, que a gente vê em status de WhatsApp, que a gente vê em legendas de foto, que é aquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu vi uma outra versão dele que fala assim, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Então, eu acredito que esse é o segredo que Paulo entendeu, né? Que é por meio de Cristo que ele vai ter forças. Eu, sinceramente, diante de tudo que o apóstolo Paulo passou, eu não acredito que ele não ficava triste. Eu não acredito que ele não tinha medo. Eu não acredito que ele não passava raiva. Eu não penso nisso. Eu penso que ele passava por todas essas coisas, mas por confiar em Cristo, por confiar no Jesus que transformou ele, ele conseguia passar, como ele disse na frase. Aprendi o segredo de viver contente. E esse segredo é confiar em Jesus. É confiar em Jesus em todos os momentos das nossas vidas. Em todas as emoções. E quando a gente confia em Jesus, a gente não permite que as emoções nos controlem. A gente jamais vai permitir isso.
A gente vai permitir que a gente vai fazer com que a gente controle essas emoções e não que elas nos controlem. A gente vai dar equilíbrio para essas emoções, porque Jesus, ele não vai nos ensinar. Ele tem o poder sobre elas. Como eu estava ali, já estava ficando nervosa, já estava querendo tremer, já estava o coração acelerado, mas eu estava falando, Jesus, é sobre isso que eu vou pregar, sobre o controle das emoções. E eu creio que o Senhor controla as minhas emoções também. E este é o segredo, confiar em Jesus. Para que você tenha um ano de boas novas na vida emocional, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar as suas emoções diante de Jesus. É confiar que Ele pode fazer tudo por elas, que Ele pode controlá-las, né? E que você, com a ajuda dEle, pode dar controle a elas. Para que seja um ano diferente, você precisa estar mais próximo dEle. Para que seja um ano diferente do ano passado, você precisa querer se relacionar mais com Ele. Porque a gente não consegue. É impossível eu confiar em alguém que eu não conheço. É impossível confiar em alguém que eu não me relaciono. Então, esse é o primeiro passo, né? Se aproximar de Jesus, ter um relacionamento com Ele, para que então você consiga confiar e entregar as suas emoções a Ele. Eu estava... Faz uns 2 meses que eu tenho feito uma autoanálise. E eu percebi uma coisa assim, que tem a sua parte ruim, mas também tem a sua parte boa. Eu percebi que eu sou 2 pessoas totalmente diferentes. A primeira pessoa é uma pessoa que é alegre, é contente, é paciente, é empática, gosta de estar sorrindo, gosta de estar no meio das pessoas, conversando com amigos. Eu sou essa pessoa, mas eu sou essa pessoa quando eu estou próxima de Deus. Quando eu estou com o meu devocional em dia, quando eu tenho leitura da Bíblia, quando eu estudo a Bíblia, quando eu jejuo, quando eu busco a Deus. Quando eu estou mais próxima do meu Deus, eu sou uma pessoa do bem, uma pessoa agradável de estar por perto. Porque quando eu estou próxima dele, eu pego um pouquinho dessa essência que ele tem. Mas quando eu estou distante de Deus, quando eu fico 1, 2, 3 dias sem ler a Bíblia, por conta da correria do dia a dia, ou porque eu estou com, não sei, preguiça, todo mundo tem preguiça. Quando a gente está desanimado, quando eu deixo de fazer essas coisas por conta disso, eu me torno uma pessoa totalmente irrelacionável. Nem sei se existe essa palavra, mas acho que irrelacionável. Assim, eu me torno chata. Até parece que eu estou de TPM, mas na verdade eu não estou. Eu vejo que é a falta de contato com o Pai. Eu me torno chata, impaciente, arrumo implicância com tudo. Sabe, eu sou uma pessoa diferente, porque eu estou distante do meu Deus. Eu estou distante de Jesus, eu estou sem contato com o Espírito Santo. Então, por estar sem contato, eu deixo que as minhas emoções me dominem. E não é isso que a gente deve fazer. A gente precisa estar em constante contato. Tem um louvor que eles cantam aqui, eu não vou cantar, mas eu vou falar o que ela diz, que fala assim, que quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E é exatamente isso que eu entendi. Eu entendi o quanto eu sou dependente de Deus para ser uma pessoa melhor. O quanto eu entendi que eu preciso estar próxima, que eu preciso buscá-lo cada dia mais através de leitura, de oração, de ouvir ministrações, de ler livros. O quanto eu preciso buscar Ele cada dia mais, né, para ser uma pessoa melhor. Porque a partir do momento que você já fez isso, que você já teve um contato com Deus, que você já teve experiências maravilhosas, você não consegue mais viver longe disso. Você não consegue mais viver diante deste contato com Deus. Então, isso acontece quando você deixa com que as suas emoções te dominem, no lugar de você dominar as suas emoções. E voltando ao apóstolo Paulo,
eu é importante viver essas emoções com equilíbrio. Então, como eu falei anteriormente, como que uma pessoa triste, estar triste pode ser algo bom, pode ser uma emoção saudável. Poxa, eu não gosto de ficar triste. Mas através da Bíblia, a gente vê que existe uma tristeza boa, uma tristeza que é produzida pelo próprio Deus. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, o apóstolo Paulo escreve uma carta, e nessa carta ele diz assim, a partir do 8. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza o levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então aqui fala de uma tristeza que durou pouco tempo, né? Que foi produzida através de uma carta que ele escreveu. Essa tristeza que eles sentiram durou pouco tempo. Então eu acredito que não foi uma emoção, uma tristeza sem equilíbrio. Foi por pouco tempo, mas que não fez mal para eles, né? Pelo contrário, fez bem, porque essa tristeza fez com que eles se arrependessem do que eles fizeram. E por se arrependerem, a gente entende que quando a gente se arrepende, a gente lança fora, a gente não faz mais. E por conta disso, a gente alcança a salvação. E foi assim que aconteceu. Então, foi uma tristeza boa. Uma tristeza que o próprio Deus desejava que eles tivessem. Uma tristeza que leva ao arrependimento. E diferente da tristeza do mundo, que leva à morte, a tristeza de Deus traz coisas boas. Então, ficar triste, desde que essa tristeza seja produzida pelo nosso Deus, e seja uma tristeza com equilíbrio, é importante e nos faz bem, sim. A gente pode até falar que piorou um pouquinho para melhorar. Então, eu estava bem, fiquei triste, aí eu me arrependi e gerou salvação. Então, eu fico feliz. Nossa, como não ficar feliz, né? Então, piorou um pouquinho, mas melhorou muito mais. Eu também quero dar um exemplo negativo sobre uma emoção que, quando não se tem equilíbrio, não se tem controle, não se tem domínio sobre ela, o que acontece? Quando a raiva, quando a gente deixa com que essa emoção ela nos domine, às vezes a gente fica cego, a gente age por impulso, a gente age sem pensar em nada, sem pensar nas consequências. Isso é muito ruim. Tem uma pessoa que a gente admira muito na Bíblia, né, que é considerada uma das pessoas mais calmas, mais pacientes, que é o nosso querido Moisés. Ele, assim, a minha admiração, acho que do Antigo Testamento é um dos homens que eu mais admiro, né? Depois de Abraão. Mas Moisés é um cara assim muito, ele tem muitas lições para passar para a gente. Mas ele, acredito que por raiva, né? Por um senso de justiça, de raiva, ele acaba matando o egípcio. Acredito que por raiva, quando ele está lá no monte conversando com Deus, Deus fala assim: Moisés, desce lá porque o seu povo já se corrompeu, desce lá. E Deus já estava querendo destruir todo o povo. Moisés, mesmo sabendo que o povo já tinha se corrompido, ele vai e ele fala: não, Deus, por favor,
não faça isso, dê mais uma chance. Claro que eu estou falando com as minhas palavras. Dê mais uma chance. E aí Moisés desce, mesmo Deus já falando que ele tinha se corrompido, ele desce. Acredito que ele desce com a esperança, porque Josué ainda comenta com ele: estou ouvindo barulho de, será que é guerra? Será que é festa? Né? Josué ainda comenta, e ele, eu acredito que ainda está com a esperança de que não seja o que Deus falou. E quando ele chega no local, ele dá de encontro com o povo, né? Fazendo uma festa e adorando um bezerro de ouro, adorando um Deus feito por mãos humanas. Então, ele fica muito chateado e acredito que com muita raiva daquele povo, e aí ele pega as tábuas da aliança, pega as tábuas dos 10 mandamentos e taca no chão e quebra. E era algo muito precioso, porque as primeiras tábuas foi algo construído, foi algo escrito por Deus, né? Então, Moisés, com raiva, acaba fazendo isso. Mais uma vez, Moisés, quando estava no deserto, o povo reclamando, né? Como sempre, reclamando e reclamando, com sede, Deus vai e fala: Moisés, bate na rocha, bate naquela rocha que vai jorrar água. Moisés vai e bate na rocha e jorra água, e eles bebem. Novamente, mas um pouquinho mais para frente, acho que está em Números, Moisés vai e o povo começa a reclamar com sede novamente. E Moisés pede ajuda para Deus, e Deus fala assim: Moisés, fala com a rocha e ela vai jorrar água. Só que ao invés de Moisés falar com a rocha como Deus mandou, ele bate na rocha. A rocha jorra água e mata a sede do povo, mas ele não fez de acordo com a vontade de Deus. Ele bateu, ainda bateu 2 vezes. E assim, e aí a Bíblia fala, né, pelo que eu entendi, a Bíblia fala que depois disso, não sei se foi por causa deste último acontecimento, ou se foi a junção de vários acontecimentos da Bíblia, mas da história de Moisés, mas fala que diante disso Moisés ele perde a oportunidade de entrar na Terra Prometida, né? Deus fala que ele vai conduzir o povo, mas ele não vai entrar na Terra Prometida. Então você vê o quanto é ruim quando a gente não domina as nossas emoções. O quanto é ruim quando a gente age sem pensar, a gente age sem respirar fundo, a gente age sem pedir, fala assim: Espírito Santo, eu tô com muita raiva, o que eu faço diante dessa situação? Sabe, me conduz, me guia. Quando a gente age pelos nossos próprios impulsos, é isso que acontece, irmãos. Quando a gente age sem equilíbrio, é isso que acontece. E Moisés, sim, na maior parte das vezes ele foi manso, equilibrado, paciente. E olha que tinha que ter muita paciência com o povo. Não sei se eu, sendo paciente como sou, se eu conseguiria. Acho que eu nem da metade eu conseguiria, porque Moisés foi muito paciente. Mas, infelizmente, aí ele deu uma escorregada. Também quero falar para vocês sobre o medo. O medo, ele é uma emoção que, com equilíbrio, ele nos protege. E o medo é algo assim que todo mundo tem. Não precisa ser da mesma coisa, mas de algo específico. O Hugo tem medo de altura. O Eric tem medo de cachorro. Quem mais? Eu tenho medo de... Não sei do que eu tenho medo. Deu branco. Enfim, todo mundo tem um medo. Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo da morte. Eu tenho medo da morte. Enfim, todo mundo tem um medo diferente ou igual, enfim. E aí, o medo ele nos protege. Porque, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente vai atravessar a rua aqui, né? Aí a gente... Vamos fazer de conta que tem um farol, né? Um semáforo aqui. E aí a gente vai atravessar a rua. Se eu não tivesse medo de ser atropelada, eu iria sem olhar para os dois lados, nem um pouco preocupada, e seria atropelada. Mas, como eu tenho medo de ser atropelada, eu vou olhar para os dois lados, eu vou olhar se o farol... se está vermelho para os carros para eu poder passar, eu vou prestar atenção em tudo isso, porque eu tenho medo de ser atropelada. Então, o medo ele nos protege, irmãos, desde que seja de forma equilibrada. E aí eu quero contar uma história
que o medo, vamos dizer que o medo protegeu Esther. Vou dar uma resumida na história, tá? Vamos ver se eu lembro. Hamã, o rei Xerxes elegeu ele para ser um dos servos lá mais top, lá que comandava tudo. E aí ele pegou e estava lá todo se achando porque comandava tudo. Só que Mardoqueu, ele se negava, ele era um judeu e ele se negava a se prostrar diante desse Hamã. Ainda que todo o resto do povo se prostrasse, Mardoqueu se negava a fazer isso. E aí Hamã ficou brava, não gostou, achou falta de respeito Hamã não se prostrar diante dele. E aí ele pegou e falou assim: já sei, eu vou matar, mas não vou matar só ele, eu vou matar todo o povo dele, né, o povo judeu. E aí com isso ele, né, tramou a ideia, né, arquitetou o plano e foi até o rei e falou: olha, rei. E aí ele, além de aumentar a história, ele distorceu, falou lá do jeito dele para o rei, e o rei deu carta branca, falou assim: tá bom, pode ir lá, faça o que você achar melhor. E aí, mediante a pagamento, né? A mãe falou assim: mas eu vou depositar tanto, vamos supor, tanto na sua conta para cobrir as despesas que vai ter para matar, para exterminar todo esse povo. Então tá bom. Aí Hamã começou a distribuir as cartas, né, informando que ia acontecer isso, que ia matar todos os judeus, e tal. Mardoqueu, quando ficou sabendo, ele ficou assim, desesperado. A Bíblia fala que ele tirou todas as suas roupas, se cobriu com outras da época lá, e, enfim, se cobriu e ficou lá super desesperado. E Esther, que era sua prima, ela já tinha se tornado rainha e estava no palácio. E aí ela pegou e mandou um dos servos dela para entender o que estava acontecendo, porque ela ainda não sabia disso. E aí, eu acredito que ela não soubesse, né? Por isso que ela mandou. Aí ele foi até o Mardoqueu, e o Mardoqueu explicou e falou assim: vai acontecer isso. Pede para Esther, para ela pedir misericórdia para o rei, para ela interceder pelo povo dela. E aí, Esther, no capítulo 4, versículo 11, Esther vai falar assim, ó. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproximarem do rei, no pátio interno, sem por ele ser chamado. Essa lei é que ele será morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. E aí, Mardoqueu não ficou conformado com essa resposta que ela deu e mandou outro recado. E aí no 4:13 vai falar assim, Mardoqueu fala assim: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E aí Esther recebeu o recado e deu outra resposta. No 15, fala assim. Esther manda o recado para Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susa e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. E aí Mardoqueu vai e faz o que Esther pediu para ele fazer. E, gente, para concluir a história, depois vocês lêem em casa, é bem legal. Só que Esther, ela consegue, né? Deus desiste de matar o povo judeu. Deus não.
o rei desiste de matar o povo judeu, enfim, né, muda toda a história, ela consegue. Só que, diante desse diálogo, de todo esse ocorrido, a gente consegue tirar 3 histórias. Primeiro, se não fosse pelo medo no início, Esther iria até o rei sem se preparar e certamente morreria. Segundo, nós precisamos andar lado a lado de pessoas como Mardoqueu, sabe? Que nos impulsiona, que faz com que a gente abra os olhos, com que a gente pense, com que a gente reage, com que a gente tenha sabedoria e tenha estratégia para lidar diante de uma situação. A gente precisa andar do lado de pessoas assim. Ou nós precisamos ser essas pessoas da vida dos nossos amigos. Pessoas que falam assim, não, tá com medo? Tudo bem você tá com medo, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Tudo bem você tá com medo, mas assim, eu acho que ele pensava, ela como rainha, será que ela não pode fazer nada? Pelo menos tentar. Então, ele impulsionou, ele com as palavras dele, ainda que assim tenha sido um pouco pesada, ele fez com que Esther acordasse para a vida. E no 4:14, que eu já li, fala assim: pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. E isso quer dizer que, com você ou sem você, vai acontecer. Deus vai mandar outra pessoa. Esse livro da Bíblia é um livro que não fala sobre Deus, né? Não cita Deus, o nome Deus, mas para mim foi nítido. Se você não fizer a sua parte agora, eu tenho certeza que Deus vai mandar outra pessoa para fazer. Não vai deixar de ser feito. Só que Esther mostrou aqui que sim, Deus, comigo ou sem mim, o Senhor vai fazer, mas eu quero que o Senhor conte comigo. Eu quero que o Senhor conte comigo porque eu vou fazer. E se eu vou morrer, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça, né? E aí ela foi e venceu e conseguiu, e os judeus não foram mortos. E aí, irmãos, diante disso, eu quero lembrar que aqui eu estou falando de emoções básicas, né? Como eu falei, diante da pandemia, diante de todas as coisas que aconteceram, as pessoas têm tido transtorno de ansiedade, têm tido depressão, têm tido vários tipos de transtornos psicológicos e que, assim, eu penso que Deus, eu não quero limitar Deus, eu nem posso, né? Se Ele quiser, a partir dessa palavra curar alguém, Ele vai. Se Ele quiser, a partir do louvor curar alguém, Ele vai. Se Ele quiser, a partir da ministração das ofertas curar alguém, Ele vai. Se Ele quiser curar alguém a partir de um abraço que Ele recebe, Ele vai. Ele vai. E eu não tenho dúvidas disso. Mas Ele também pode curar você através de um medicamento que você toma. Sabe? O medicamento só está mediando, mas é Deus quem está fazendo. É Deus quem está preparando tudo isso. Então, se você tem assim, sentimentos, emoções, sintomas que estão interferindo no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, não hesitem. Procurem um profissional. Procure um psicólogo, um psiquiatra. Procure o seu pastor, porque também é importante. E intensifique o seu relacionamento com Deus. Porque diante disso, diante de todas essas questões que nós estamos vivendo, a sua fé será muito importante para te sustentar. Mas é importante que você procure um responsável, sabe? Um profissional que entende. Porque nós somos seres completos. Nós somos seres, como o pastor cansa de falar aqui, formados por corpo, alma e espírito, sabe? E cada um precisa de um tratamento específico. Eu volto a falar, eu não estou limitando Deus. Se Ele quiser fazer, Ele faz o que Ele quiser. Não estou limitando. Mas, assim, irmãos, porque quando a gente está com dor de dente, a gente toma remédio para dor de dente. A gente não vai tomar remédio porque o pé está pro pé, se a gente está com dor de dente. A gente precisa buscar e entender, né, a raiz deste problema e ir de encontro com ele. E aí, para finalizar,
eu gostaria de dizer que Deus, ele conhece a gente melhor do que ninguém. Ninguém. Às vezes a gente chora sem motivo, a gente está com raiva e não sabe por quê, a gente está rindo à toa também, não sabe, mas Deus sabe. E em Salmos, o salmista vai falar assim: antes mesmo que a palavra me chegou à boca, tu já conheces, Senhor. Então, assim, Ele te conhece, Ele te ama, mas Ele não te fez robô. Ele te fez um ser com escolhas. Um ser que pode, que se quiser, pode ter controle sobre o seu corpo. E que quando não tem, precisa pedir ajuda para o Espírito Santo, para o pastor, pedir ajuda para um médico, precisa pedir. Sabe, isso precisa parar de ser tabu. Não é porque vai no psicólogo que você é doido, não é isso. Na verdade, sendo sincera, todos aqui com transtornos psicológicos ou não, seria muito importante passar em um psicólogo, sabe? Fazer terapia, vocês não sabem o quanto é bom. Que assim, caia por terra todo tipo de preconceito, todo tipo de tabu que te impeça de melhorar, que te impeça de evoluir. Então, Deus não te fez robô. E diante disso, cuide da sua vida, né? Cuide da sua vida espiritual, da sua vida emocional. Cuide do seu corpo, né? Faça exercício físico, se alimente bem. Cuide do templo do Espírito Santo. E eu tenho certeza, irmãos, que se vocês, né, seguirem essas instruções, vocês não terão somente um ano de boas novas na vida emocional, mas vocês terão uma vida de boas novas. Porque quando a gente confia de verdade e segue o que o Espírito Santo de Deus diz pra gente, as coisas fluem. E fluem de acordo com a vontade dele. E a vontade que é boa, perfeita e agradável. Amém? Foi até aqui que Deus me deu. Eu agradeço a oportunidade. E que essa palavra caia em terra fértil, que dê frutos, que não seja roubada, mas que venha de encontro ao coração de vocês e faça com que vocês tenham um ano, uma vida de boas novas emocionalmente. Amém?